Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma das perguntas, talvez a pergunta mais persistente da história, não é? Uma questão que atravessa séculos e sinceramente continua a mexer com a cabeça e o coração de muita gente. Pois é, essa é a grande questão. E o interessante é que, segundo a fonte que a gente vai explorar hoje, a resposta não é tipo um dado histórico que se encontra num livro e pronto. É mais como uma descoberta pessoal. Então, a nossa análise de hoje vai ser justamente sobre isso. Como é que esse material de base encara essa pergunta tão gigante? Vamos lá? Certo? Então, por onde é que a gente começa? Toda boa investigação precisa de um ponto de partida, de uma fonte principal, certo? E o material que a gente tem em mãos hoje aponta, sem sombra de dúvida, para um documento muito específico como a fonte principal de evidências, que é a Bíblia. E a fonte já nos dá uma pista logo de cara, destacando este versículo como o ponto de partida. É como se o próprio texto dissesse: olha, a resposta está aqui, eu sou a testemunha principal. É no fundo um convite direto para a gente investigar as evidências que estão ali dentro. Ok, mas espera aí. Antes da gente ouvir o que estes testemunhas têm a dizer, a nossa fonte acha super importante entender de onde veio esse documento. Citando lá o livro de 2 Pedro, a ideia é que o texto não é uma simples interpretação humana. A visão apresentada é que ele foi inspirado, comunicado através de pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo. E é daí que vem a sua autoridade, sabe? Pelo menos é o que a fonte nos diz. Beleza. Com essa base entendida, agora sim, a gente pode ir para o coração da coisa. Vamos começar a ouvir, uma por uma, as testemunhas que a nossa fonte apresenta. E vamos tratar cada depoimento como uma peça-chave nesse quebra-cabeças. E a primeira testemunha que a gente vai ouvir é uma figura bem central em toda essa história. João Batista. Ele é visto como aquele que veio antes, que preparou o caminho. Por isso o que ele tem a dizer é considerado fundamental. Então, o que será que ele disse? Olha só, o depoimento dele é super direto e tem duas partes bem claras. Primeiro, ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, o que já aponta para uma ideia de sacrifício, né? E depois, de forma ainda mais clara, ele diz: este é o Filho de Deus. Essa é a primeira grande evidência que a fonte nos apresenta. Vamos para a próxima testemunha. Agora, alguém que andava bem perto, do círculo mais íntimo mesmo, Simão Pedro. A declaração do Pedro, que a nossa fonte destaca, é talvez uma das mais conhecidas de todas. Ele usa o título O Cristo, que, para quem não sabe, quer dizer o ungido ou Messias. E ele meio que repete o que João Batista disse, chamando de o Filho do Deus vivo. A gente já começa a ver um padrão aqui, uma consistência bem interessante. A seguir temos André, que era irmão do Simão Pedro. E o depoimento dele, nossa, capta bem aquela empolgação de quem acaba de descobrir algo incrível. O legal aqui é a palavra que ele usa, achamos. Dá para sentir que eles estavam procurando por algo. E, finalmente, encontraram. André usa a palavra hebraica Messias. E o próprio texto faz questão de traduzir para Cristo, o que só reforça a identidade que está sendo montada aqui, peça por peça. E a nossa última testemunha, na verdade, é um grupo de pessoas, os samaritanos. É importante lembrar, e a fonte faz questão de frisar isso, que historicamente havia uma grande rivalidade entre eles e os judeus. E é por isso que o depoimento deles vindo de fora ganha um peso todo especial na nossa análise. E olha que interessante, o testemunho deles vai até um pouco além. Eles não só o identificam como o Cristo, mas adicionam algo a mais, uma dimensão global, o Salvador do mundo. Vindo de um grupo que era visto como o outro, essa é uma afirmação com uma força tremenda. Então, vamos juntar as peças. Quando a gente coloca todos esses depoimentos lado a lado, um padrão fica bem claro, né? Os títulos Filho de Deus, Cristo, Messias, Salvador, eles se repetem. A evidência que a fonte nos mostra é bem consistente entre todas as testemunhas que ouvimos. E agora, a gente muda um pouco o foco. Depois de juntar todas essas evidências, de ouvir os depoimentos, a fonte original nos faz um convite: sair da observação e entrar na reflexão pessoal. E aqui vem a primeira pergunta nesse sentido. A fonte não quer só apresentar os fatos e pronto. Ela meio que desafia a gente a pensar, ok, diante de tudo isso, o que se pode concluir? É um convite para formar uma opinião com base no que foi visto. E a reflexão não para por aí. A próxima pergunta foca na relevância de tudo isso. Tipo, ok, mas e daí? Que diferença isso faz? A fonte sugere que acreditar nisso não é só um exercício intelectual, sabe? É algo que tem um impacto real, prático na vida.
E por último, uma pergunta que olha para a frente. A fonte parece nos encorajar a continuar essa busca, sugerindo que o que a gente viu aqui pode ser só o comecinho de uma jornada de descoberta muito maior. E com isso a gente volta para o ponto de partida, mas com uma bagagem diferente, né? Depois de olhar para a fonte, ouvir as testemunhas, pensar nas implicações, a grande pergunta volta. Só que agora, talvez não seja mais uma pergunta só teórica, mas uma reflexão bem pessoal e profunda. A nossa investigação por aqui termina, mas a reflexão, essa está só começando.